Se existe ETs, já me perguntaram, né, quais tipos existiriam desses pseudos ETs, que se fazem de ETs, mas na realidade são demônios disfarçados, né? E nós vamos mostrar aqui na Bíblia que isso é bem possível. Daqui a pouco, né, nós vamos mostrar para você as 4 raças que foram apresentadas na Fox News ao vivo, no programa da Fox News, uma televisão americana, uma rede americana de televisão, né, de canal sério, que divulgou as 4 espécies conhecidas destes seres que se apresentam por aí como extraterrestres. E também nós vamos mostrar também alguns depoimentos de pessoas que expulsaram essas entidades usando o nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Carvalho, você está no programa A Farsa dos Extraterrestres, episódio 3, e nós vamos hoje começar, como sempre, lendo a Palavra de Deus. E eu quero convidar você a ler em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 14, né? Capítulo 11, no verso 14. E o texto diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ora, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele está se referindo a pastores que se travestiam de pastores, pessoas que se travestiam de apóstolos, fingiam ser apóstolos, como hoje, né, as pessoas fazem aí, tem vários aí youtubers, né, que se fingem ser apóstolos para ludibriar as pessoas, pessoas que se fazem até que são ETs. Você lembra do ET Bilu, né, que foi até passou na Record, depois passou no CQC, na Bandeirantes, a entrevista. Ainda há pouco eu vi a entrevista de um câmera que eles viram que o disfarce era feito pelo próprio dono da fazenda, que tinha interesse em vender comida e vender terreno para que as pessoas que são aficionadas nessas ideias de ETs pudessem comprar. E ele se travestia, e ele pegou ele no flagra, né, na filmagem. E ele declarou que ele fez isso e deixou aquilo alimentado na TV para que eles não pudessem ser atacados, porque existia uma ameaça deles atacarem eles se eles denunciassem que o próprio dono que se fazia de ET Bilu. Isso aconteceu aqui no Brasil, né? Então, para você ver, ele se travestia de ET para poder ganhar dinheiro, para poder se lucrar. E assim também, o inimigo de nossas almas, o anjo de luz, que é o ensinador, que é o mestre dessas pessoas, também faz. Ele finge ser um anjo de luz, né, para enganar as pessoas. Isso com ele é um mestre disso. Ele, lá no livro do Gênesis, ele fingiu ser e ele tomou o animal mais belo que existia no Jardim do Éden. Então era como se fosse, eu até falei em outros episódios, como se fosse o rei, né? o rei como o leão hoje é o rei da selva. Ele era o rei ali, esse animal era o rei do Jardim do Éden. O animal mais belo. Você vê resquícios dessa beleza até quando você pega uma serpente, né? A pele dela, os desenhos, todos bonitos. E ela rasteja por punição de Deus, porque Deus deixou essa marca no animal para nós lembrarmos que o pecado, que o diabo também vai ser no final. Então, eu quero que você entenda nesta hora, neste momento, que o que nós vamos falar agora, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre esse documentário da Fox News. Eu vou deixar o link nos comentários aqui embaixo para você ver a versão original da televisão, inclusive. E está em inglês. Mas vocês vão ver as fotos, né, as filmagens ali, as ilustrações dos 4 tipos de seres que eles
mostraram na televisão ao vivo, liberado pelo Pentágono, né? Liberaram pelo Pentágono e eles disseram que capturaram esses seres, e daqui a pouco eu vou dar detalhe de outro documento liberado pelo Pentágono, que eu vou colocar aqui também embaixo o link do vídeo, em que o documentarista, o canal O Documentarista, também mostra este documento, essa aparição que houve na década de 90, em que apareceu para 3 militares na Área 51. Então, veja só, são 4 espécies, né, que eles se transformam, né? A primeira é a mais nítida de todas, são os nórdicos, louros, cabelos louro prateado, né? Exatamente o que apareceu na Área 51 para esses 3 militares, e parece ser um anjo de luz, igualzinho como o texto diz aqui. E a conversa deles é sempre a mesma coisa: olha, eu estou passeando, verificando aqui na Terra, eu estou passeando aqui no planeta de vocês e tal. A mesma história aqui, quando o Senhor perguntou para o inimigo das nossas almas no livro de Jó, o que ele estava fazendo ali no céu, né? Estava passeando. Então, passeando pela terra, passeando, é onde ele passeia, né? Ele vai passear. E achando alguém para adorá-lo, para idolatrá-lo, ele vai aparecer para aquela pessoa, ele vai se manifestar, principalmente quando aquela pessoa faz algum tipo de sacrifício para invocá-lo. Então é assim que eles trabalham. Então tem os nórdicos, louros, né? Tanto homens como mulheres, aparentemente, né, se transformam em anjo de luz. Eles têm esse poder, porque já mostrei para vocês que quando aparecem para Abraão, né, a aparição, aparece Jesus e aparece 2 anjos, que inclusive vão lá em Sodoma e Gomorra, os 2 anjos, para tirar Ló e a família dele. E eles tinham uma aparência muito bela, tanto que os cidadãos de Sodoma e Gomorra queriam manter relações com eles, de belos que eram, né, e altos, assim como os nórdicos, exatamente. Então, parecidos, né, com os anjos, mas não são anjos do bem, são anjos do mal. E nós vamos, mais programa na frente, nós vamos mostrar que existem muitas aparições de OVNIs e UAPs, né, que são fenômenos aéreos não identificados, que eles mudaram o nome, para o bem também, defendendo Israel. Então, para você ver que são entidades espirituais, tanto do bem como do mal. Agora, essas entidades que se manifestam com essa conversinha, né, dizendo que são da galáxia, não sei o quê, que estão aqui com intuito pacífico de estudar a humanidade, esse tipo de gente é conversa do inimigo, é conversa do diabo mesmo. O diabo querendo enganar as pessoas que acreditam nisso, né? Nessa ilusão. O segundo tipo é os insectoides, horríveis, né? Como cabeças de gafanhotos, né? Que são narradas na Bíblia, né? No livro do Apocalipse, que vivem nas cavernas, nas entranhas aí da terra, e eles provavelmente são híbridos também, porque nesse documento do Pentágono diz que eles liberaram porque acharam corpos deles. Não significa que não tenham mais. Agora, os corpos destes aí, eles acharam nas naves caídas, né? Agora, isso não significa que esses corpos sejam igual ao nosso corpo, né? Porque a narrativa de algumas pessoas dizem que eles são translúcidos, né? Então, eles transitam entre a dimensão daqui e a dimensão onde eles estão vindo, entendendo? Então eles podem tanto se materializar, como também fazer o inverso e voltar, né? E aí tem esses insectoides, que parece uma cabeça de saúva, né? Feio, e nós vamos mostrar nesse link que nós vamos deixar aí no comentário. E também o outro que eles revelaram foi os greys, que são os mais baixos, né? 1,10 m, 1,20 m, cabeçudos,
meio assim, tão brancos que parece ser cinza, que aqueles olhos parecem um pingo, que é o mais conhecido, né, de todos. Também são entidades malignas, né, que se manifestam dessa forma. E os outros que eles revelaram foi, o quarto tipo foi os reptilianos. Parecem répteis, né? Cabeça de serpente, igualzinho o capeta, né? Então, igualzinho como ele se transfigurou. Talvez ele tenha criado uma identidade com essa ideia da serpente, e é bem parecido com os reptilianos que apareceram nas naves, recuperaram os corpos. Esses corpos, o detalhe, você vai ver no vídeo que eu vou deixar embaixo aí, no link. Esses corpos aí, que os soldados, a descrição é o documento da década de 90, dentro da área 51, e o documento analisou, inclusive, o corpo dessa mulher, parecia uma nórdica, só que a diferença é que ela tinha orelhas parecidas com um felino e rabo, né? Então, mas era toda branca, lourinha e tal, aquela espécie de bonitinho. E eles fizeram análise do corpo, inclusive. Não acharam, olha só, o corpo é mais denso, como se fosse uma coisa muito mais complexa. Não acharam o sistema reprodutor, porque eles são híbridos, tá? Eles são uma mistura, que eles fazem a mistura. E lembra que eu falei para vocês? Esses anjos decaídos, eles se misturam com o homem, então não vai sair uma coisa perfeita. Não tem o sistema reprodutor, parece até um ser humano, mas não é. Não tem pelo, né? Uma das coisas que também me chamou atenção foi porque, principalmente, não tem um sistema reprodutor, e o sistema de dentro é totalmente diferente. Então parece uma carne com uma textura diferente. Fizeram análise e dizendo esse ser, né, que foi apreendido por alguns momentos na base, liberaram ele logo em seguida, e os superiores mandaram não divulgar nada, mas o documento está até inclusive a hora em que eles capturaram essa criatura e a hora que eles liberaram no deserto, e ele foi embora andando e sumiu. Então, para você ver, está no documento lá, né? Estou revelando aqui para você que ainda não viu. O documento saiu agora, há 2, 3 dias atrás. E a segunda parte, né, que eu queria falar é que existem relatos, e eu coloquei um relato de Tom Hearne, né, que era um pastor e pesquisador, teólogo, né, que fez muitas pesquisas sobre esses seres, inclusive no Arizona, no observatório do Arizona, que pertence inclusive ao Vaticano. Interessante, né? Alguma coisa aí vai sair, algum conluio vai sair, né? A besta, que é o poder político, e o poder religioso vão se juntar, né? E a gente está vendo isso aí se aparece aqui, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Para mim são o poder político e o poder religioso que vão se juntar para entregar o poder ao anticristo. E é o que a Bíblia fala no livro do Apocalipse, né? Mas isso aí é um outro assunto, né? Mas o que ele me revela, né, a respeito disso, a irmã dele teve ela em sonhos, ela foi abduzida, né? Ela foi abduzida, e quando ela acordou do sonho, esse ser aparecia para ela ali do lado da cama dela, né? E se eu não estiver com a minha memória falhando, mas ela usa, depois ela se converteu a Jesus, a irmã dele não era cristã, e depois ela se converte a Jesus e nunca mais esses seres apareceram, né? Ela usando o nome de Jesus, como ela gritou ali, deu um grito, né? Porque ela foi criada no Evangelho, e aquele grito eles esfarelaram, né? Eles sumiram imediatamente na hora que, em nome de Jesus, ela repreendeu eles ali, e nunca mais
aconteceu isso porque ela se converteu. Ela se voltou para Cristo, se envolveu com Deus, com a sua palavra, e hoje anda em fidelidade, né? E outros testemunhos também. Eu vou deixar 2 links de 2 vídeos. Um deles é do Tom Horne e outro também de um outro pastor que também passou por uma situação dessa e que ele repreende essa entidade usando o nome do Senhor Jesus. Então você está vendo aqui que eu estou mostrando para você que esses seres, no nome de Jesus, eles têm que sair da sua frente, né? Se você estiver andando com Deus, certamente a luz de Deus vai brilhar e a autoridade do Senhor vai se manifestar através da sua vida. E em nome de Jesus eles têm que sair, eles têm que sumir, eles não podem te tocar. Amém? Então é por isso que você precisa andar com Deus, andando no Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Amém? Então, hoje, né, já preparando o próximo, que eu prometi, né, que eu ia falar sobre Hércules, né, sobre a mitologia grega. Mas às vezes eu tive que mudar o episódio de hoje por causa da revelação que eles fizeram agora, que foi extraordinária, né? Essa revelação aí que você vai ver nos links que eu vou disponibilizar nos comentários abaixo. Então você vai ficar assim impressionado da descrição, né, física, né, entre aspas, porque é um híbrido. Quando eu falo em híbrido, é uma mistura, né, de seres, tanto dimensionais como um ser extradimensional, que é fora da nossa dimensão. Então eles se cruzam e eles viram eles têm essa capacidade de andar por aqui, se materializar e voltar. E mesmo que eles não fossem híbridos, também os anjos têm essas capacidades de se angiofanizar, né? Que é o nome certo é angiofania. Inclusive no episódio anterior eu falei teofania, é Deus tomando a forma de homem, né? É a angiofania, tá? Então, que Deus te abençoe, te guarde. Nos vemos no próximo episódio, o episódio número 4. E se tiver novidade, a gente coloca na frente a novidade, né? Que Deus te abençoe, um grande abraço.